Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A gente começa numa floresta silenciosa, à noite. Uma nave alienígena está ali, escondida entre as árvores. Pequenas criaturas estão explorando o lugar, coletando plantas, estudando a vida da Terra. É tudo calmo, quase mágico. A trilha sonora de John Williams entra suave, criando aquela sensação de encanto misturado com mistério. Mas essa calmaria não dura muito. De repente, luzes surgem ao longe, carros, pessoas, o governo. Os humanos aparecem como uma ameaça. E repara como Spielberg filma isso. A gente quase nunca vê o rosto dos adultos. Só as chaves balançando no cinto, lanternas apontando, botas correndo. É como se o mundo adulto fosse frio, mecânico, impessoal. A nave alienígena precisa partir às pressas, e é aí que acontece o momento que muda tudo. Um dos pequenos extraterrestres fica para trás. Ele estava afastado do grupo, curioso demais, explorando além do limite. Quando percebe, já é tarde. A nave sobe aos céus, deixando ele sozinho na Terra. Esse começo já estabelece o tom emocional do filme. Não é sobre invasão, não é sobre guerra. É sobre abandono, sobre estar perdido. Corta para o subúrbio americano. Casas iguais, ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta. É aqui que conhecemos Elliot, interpretado por Henry Thomas. Ele é um garoto sensível, meio solitário. Seus pais estão separados. O pai foi embora para o México com outra mulher e isso pesa na casa inteira. A mãe, Mary, interpretada por Dee Wallace, tenta manter tudo funcionando, mas existe um vazio ali. Elliot não se sente ouvido. Na famosa cena do jantar, os irmãos mais velhos conversam sobre coisas que ele não entende totalmente, e quando tenta participar, ninguém leva muito a sério. Ele está ali, mas ao mesmo tempo está meio invisível. E isso é importante demais, porque é exatamente assim que o ET também está. Invisível, perdido, deslocado. Numa noite, Elliot ouve barulhos no quintal. Algo está mexendo na lata de lixo. Ele sai com uma lanterna para investigar. O suspense cresce devagar. Não é terror, é curiosidade misturada com medo. Quando finalmente vemos aquele pequeno ser enrugado, de olhos enormes e brilhantes, é impossível não sentir algo diferente. Ele não parece ameaçador, parece assustado. O primeiro contato entre Elliot e o ET é baseado no medo dos dois. Um corre para dentro de casa, o outro se esconde no galpão. Mas Elliot volta. Ele deixa doces no chão, formando um caminho. É um gesto simples, quase infantil. E é aí que nasce a conexão. O ET não entende a Terra, não entende as regras, mas entende solidão. Elliot também. Essa primeira parte do filme constrói tudo isso com uma delicadeza absurda. Não tem pressa. Spielberg deixa o relacionamento crescer. O ET começa a se aproximar, aprende palavras, observa tudo com curiosidade genuína. Existe uma cena linda em que ele entra na casa e começa a explorar os brinquedos, os objetos. Ele é como uma criança descobrindo o mundo. E, ao mesmo tempo, o governo continua procurando por ele. A ameaça está ali, silenciosa. Sempre que vemos os agentes, é através de sombras, de planos fechados nas mãos, nas chaves. Eles representam a incompreensão, o medo do desconhecido. Enquanto isso, Elliot começa a mudar. Ele sente o que o ET sente. E aqui entra um dos elementos mais emocionais do filme, a conexão física e emocional entre os dois. Quando o ET experimenta algo, Elliot sente também. Quando um está feliz, o outro também está. Quando um fica fraco, o outro sofre. O ET começa a explorar o quarto de Elliot como se fosse um novo planeta. Ele mexe nos brinquedos, imita sons, observa tudo com aquele olhar gigante e curioso. E é aqui que a conexão entre eles se fortalece de verdade. Não é mais só amizade, é ligação emocional. Eles começam a compartilhar sensações. Tem uma sequência muito simbólica em que Elliot está na escola e, ao mesmo tempo, o ET está em casa, explorando a geladeira. O ET experimenta cerveja. Elliot, do nada, começa a se sentir tonto na sala de aula. O ET vê a mãe de Elliot lendo uma história romântica. Elliot sente uma onda de emoção e acaba beijando uma colega sem nem entender direito o que está acontecendo. Essa montagem paralela é genial.
Steven Spielberg constrói isso com uma delicadeza absurda, mostrando que eles estão literalmente conectados. Um sente o que o outro sente. Quando o ET fica assustado, Elliot também entra em pânico. Quando o ET está encantado, Elliot fica leve. E no meio dessa conexão surge um dos momentos mais importantes do filme. O ET finalmente deixa claro o que ele quer. Ele quer telefonar para casa. O ET começa a montar um aparelho improvisado, usando objetos domésticos, guarda-chuva, disco de vinil, cabos, utensílios. Tudo parece absurdo, mas ao mesmo tempo mágico. É como se ele estivesse misturando tecnologia alienígena com sucata humana. E Elliot ajuda, porque agora não é só sobre esconder o amigo, é sobre ajudá-lo a voltar. Enquanto isso, a ameaça do governo cresce. A gente começa a perceber que os cientistas estão chegando cada vez mais perto. Eles encontram vestígios na floresta, rastreiam sinais. Existe um personagem conhecido apenas como Keys, por causa das chaves penduradas no cinto. Durante boa parte do filme, ele é filmado sem mostrar o rosto, quase como uma presença assustadora. Ele representa o mundo adulto tentando controlar aquilo que não entende. Mas aqui, o filme começa a preparar algo interessante. Nem todos os adultos são vilões. Alguns só querem compreender. Voltando a casa, a relação entre Elliot e ET fica ainda mais emocional. O ET aprende palavras, aprende sentimentos. Ele começa a imitar comportamentos humanos, tenta entender televisão, cultura, emoções. Existe uma cena linda em que ele assiste a um filme antigo na TV e replica o gesto romântico que vê na tela. É como se estivesse absorvendo a humanidade aos poucos. Só que tem um detalhe importante. O ET começa a ficar fraco. Longe de casa, longe do próprio ambiente, ele começa a perder energia. As plantas que ele toca florescem, mas quando ele piora, as flores murcham. Essa ligação com a natureza mostra que ele não é uma criatura invasora. Ele é parte de algo maior, algo vivo. E Elliot começa a sentir isso também. Ele fica pálido, cansado, emocionalmente instável. Essa conexão que antes parecia mágica, agora se torna perigosa. Michael tem uma ideia brilhante: usar a fantasia como disfarce, para tirar o ET de casa e levá-lo até a floresta, onde ele poderá tentar enviar o sinal. O ET se veste como um fantasma, uma imagem que virou símbolo da cultura pop. Aquela criaturinha andando pelas ruas cheias de crianças fantasiadas é ao mesmo tempo engraçada e melancólica. É nesse momento que a história muda de tom. Na floresta, o ET finalmente consegue ativar o dispositivo improvisado. Ele olha para o céu e repete: telefone, casa. É um momento emocionante, porque não é só um alienígena querendo voltar, é alguém que sente falta da própria família. Mas o esforço cobra um preço. Depois de enviar o sinal, o ET desmaia. Ele está cada vez mais fraco. Elliot encontra ele debilitado, quase sem forças. A conexão entre os dois atinge um nível crítico. Agora, se um morrer, o outro pode não sobreviver também. E enquanto isso, os cientistas finalmente localizam a casa. Depois que o ET consegue enviar o sinal para casa, ele começa a piorar rapidamente. O frio da floresta, a distância do próprio planeta, o desgaste físico, tudo começa a cobrar o preço. Elliot sente isso no próprio corpo. Ele fica fraco, confuso, quase como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. E então acontece o inevitável. Os cientistas encontram um ET. A casa é invadida. Pessoas com roupas de proteção entram, montam tendas de contenção biológica e isolam o ambiente inteiro. A imagem é impactante. Aquela casa suburbana simples vira um laboratório improvisado. Tubos, equipamentos, máscaras, luzes fortes. É como se o mundo adulto finalmente tivesse tomado o controle. Elliot e ET são colocados lado a lado, ligados por fios, monitorados. E aqui o filme faz algo muito forte. Pela primeira vez, vemos claramente o rosto do personagem conhecido como Keys. Ele não é um vilão caricatural. Ele não quer machucar o ET. Ele queria conhecê-lo. Mas a ciência não sabe lidar com afeto. Ela tenta medir, examinar, classificar. O problema é que o ET não é um experimento. Ele é um ser vivo. A conexão entre ele e Elliot começa a enfraquecer. E quando o ET parece morrer, Elliot sente que está perdendo tudo.
Essa é uma das cenas mais dolorosas do cinema. O pequeno corpo enrugado, pálido, quase sem vida dentro daquela cápsula. Elliot chorando, dizendo que ele veio para salvá-lo. É ali que a gente entende, essa não é uma história sobre alienígenas, é sobre despedida, sobre crescer, sobre perder algo que mudou você para sempre. Mas então acontece algo quase milagroso. A flor que estava murcha começa a reviver. Michael percebe, Elliot percebe. O ET não morreu, ele só precisava do tempo certo, ele precisava que a nave voltasse. E aqui começa a sequência mais icônica do filme. Michael ajuda Elliot a fugir com o ET. Eles pegam a van e escapam da área isolada. Os cientistas percebem tarde demais. E então começa a perseguição. As bicicletas entram em cena. Elliot, Michael e os amigos pedalando pelas ruas, com o ET escondido na cesta. Carros do governo atrás, sirenes, tensão. E então, o momento que entrou para a história do cinema. A bicicleta começa a subir. Ela literalmente voa contra o céu da cidade, a silhueta da lua cheia ao fundo, a trilha épica de John Williams crescendo de forma arrebatadora. É impossível não arrepiar. Essa cena virou símbolo do próprio cinema dos anos 80. A imagem da bicicleta voando representa algo muito maior. Representa a liberdade, representa a infância, representa acreditar no impossível. Eles chegam à floresta a tempo. A nave aparece. A mesma luz suave do começo do filme ilumina as árvores. O momento que começou com o abandono, agora termina com o reencontro. E é aí que vem a despedida. O ET se aproxima de cada um, toca com aquele dedo luminoso. Ele cura, ele conforta, mas ele sabe que precisa ir. Elliot implora para ele ficar. É doloroso demais, porque quando a gente é criança, acha que as coisas mágicas podem durar para sempre, mas não podem. Antes de entrar na nave, o ET toca o peito de Elliot e diz: "Eu estarei aqui." Não é só uma frase bonita, é a mensagem central do filme. As pessoas que mudam nossa vida nunca vão embora completamente. Elas ficam na memória, naquilo que aprendemos, na forma como crescemos. A nave sobe, a luz desaparece. Elliot fica ali, olhando o céu. E assim termina E.T. The Extraterrestrial, dirigido por Steven Spielberg, um filme que fala de amizade, perda, infância e amadurecimento de um jeito que poucos conseguiram fazer. A gente começa numa floresta silenciosa, à noite. Uma nave alienígena está ali, escondida entre as árvores. Pequenas criaturas estão explorando o lugar, coletando plantas, estudando a vida da Terra. É tudo calmo, quase mágico. A trilha sonora de John Williams entra suave, criando aquela sensação de encanto misturado com mistério. Mas essa calmaria não dura muito. De repente, luzes surgem ao longe, carros, pessoas, o governo. Os humanos aparecem como uma ameaça. E repara como Spielberg filma isso. A gente quase nunca vê o rosto dos adultos. Só as chaves balançando no cinto, lanternas apontando, botas correndo. É como se o mundo adulto fosse frio, mecânico, impessoal. A nave alienígena precisa partir às pressas, e é aí que acontece o momento que muda tudo. Um dos pequenos extraterrestres fica para trás. Ele estava afastado do grupo, curioso demais, explorando além do limite. Quando percebe, já é tarde. A nave sobe aos céus, deixando ele sozinho na Terra. Esse começo já estabelece o tom emocional do filme. Não é sobre invasão, não é sobre guerra. É sobre abandono, sobre estar perdido. Corta para o subúrbio americano. Casas iguais, ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta. É aqui que conhecemos Elliot, interpretado por Henry Thomas. Ele é um garoto sensível, meio solitário. Seus pais estão separados. O pai foi embora para o México com outra mulher e isso pesa na casa inteira. A mãe, Mary, interpretada por Dee Wallace, tenta manter tudo funcionando, mas existe um vazio ali. Elliot não se sente ouvido. Na famosa cena do jantar, os irmãos mais velhos conversam sobre coisas que ele não entende totalmente, e quando tenta participar, ninguém leva muito a sério. Ele está ali, mas ao mesmo tempo está meio invisível. E isso é importante demais, porque é exatamente assim que o ET também está,
invisível, perdido, deslocado. Numa noite, Elliot ouve barulhos no quintal. Algo está mexendo na lata de lixo. Ele sai com uma lanterna para investigar. O suspense cresce devagar. Não é terror, é curiosidade misturada com medo. Quando finalmente vemos aquele pequeno ser enrugado, de olhos enormes e brilhantes, é impossível não sentir algo diferente. Ele não parece ameaçador, parece assustado. O primeiro contato entre Elliot e o ET é baseado no medo dos dois. Um corre para dentro de casa, o outro se esconde no galpão. Mas Elliot volta. Ele deixa doces no chão, formando um caminho. É um gesto simples, quase infantil. E é aí que nasce a conexão. O ET não entende a Terra, não entende as regras, mas entende solidão. Elliot também. Essa primeira parte do filme constrói tudo isso com uma delicadeza absurda. Não tem pressa. Spielberg deixa o relacionamento crescer. O ET começa a se aproximar, aprende palavras, observa tudo com curiosidade genuína. Existe uma cena linda em que ele entra na casa e começa a explorar os brinquedos, os objetos. Ele é como uma criança descobrindo o mundo. E, ao mesmo tempo, o governo continua procurando por ele. A ameaça está ali, silenciosa. Sempre que vemos os agentes, é através de sombras, de planos fechados nas mãos, nas chaves. Eles representam a incompreensão, o medo do desconhecido. Enquanto isso, Elliot começa a mudar. Ele sente o que o ET sente. E aqui entra um dos elementos mais emocionais do filme, a conexão física e emocional entre os dois. Quando o ET experimenta algo, Elliot sente também. Quando um está feliz, o outro também está. Quando um fica fraco, o outro sofre. O ET começa a explorar o quarto de Elliot como se fosse um novo planeta. Ele mexe nos brinquedos, imita sons, observa tudo com aquele olhar gigante e curioso. E é aqui que a conexão entre eles se fortalece de verdade. Não é mais só amizade, é ligação emocional. Eles começam a compartilhar sensações. Tem uma sequência muito simbólica em que Elliot está na escola e, ao mesmo tempo, o ET está em casa, explorando a geladeira. O ET experimenta cerveja. Elliot, do nada, começa a se sentir tonto na sala de aula. O ET vê a mãe de Elliot lendo uma história romântica. Elliot sente uma onda de emoção e acaba beijando uma colega sem nem entender direito o que está acontecendo. Essa montagem paralela é genial. Steven Spielberg constrói isso com uma delicadeza absurda, mostrando que eles estão literalmente conectados. Um sente o que o outro sente. Quando o ET fica assustado, Elliot também entra em pânico. Quando o ET está encantado, Elliot fica leve. E no meio dessa conexão surge um dos momentos mais importantes do filme. O ET finalmente deixa claro o que ele quer. Ele quer telefonar para casa. O ET começa a montar um aparelho improvisado, usando objetos domésticos, guarda-chuva, disco de vinil, cabos, utensílios. Tudo parece absurdo, mas ao mesmo tempo mágico. É como se ele estivesse misturando tecnologia alienígena com sucata humana. E Elliot ajuda, porque agora não é só sobre esconder o amigo, é sobre ajudá-lo a voltar. Enquanto isso, a ameaça do governo cresce. A gente começa a perceber que os cientistas estão chegando cada vez mais perto. Eles encontram vestígios na floresta, rastreiam sinais. Existe um personagem conhecido apenas como Keys, por causa das chaves penduradas no cinto. Durante boa parte do filme, ele é filmado sem mostrar o rosto, quase como uma presença assustadora. Ele representa o mundo adulto tentando controlar aquilo que não entende. Mas aqui, o filme começa a preparar algo interessante. Nem todos os adultos são vilões. Alguns só querem compreender. Voltando a casa, a relação entre Elliot e ET fica ainda mais emocional. O ET aprende palavras, aprende sentimentos. Ele começa a imitar comportamentos humanos, tenta entender televisão, cultura, emoções. Existe uma cena linda em que ele assiste a um filme antigo na TV e replica o gesto romântico que vê na tela. É como se estivesse absorvendo a humanidade aos poucos. Só que tem um detalhe importante. O ET começa a ficar fraco. Longe de casa, longe do próprio ambiente, ele começa a perder energia. As plantas que ele toca florescem, mas quando ele piora, as flores murcham. Essa ligação com a natureza mostra que ele não é uma criatura invasora. Ele é parte de algo maior, algo vivo. E Elliot começa a sentir isso também. Ele fica pálido, cansado, emocionalmente instável.
Essa conexão que antes parecia mágica, agora se torna perigosa. Michael tem uma ideia brilhante: usar a fantasia como disfarce, para tirar o ET de casa e levá-lo até a floresta, onde ele poderá tentar enviar o sinal. O ET se veste como um fantasma, uma imagem que virou símbolo da cultura pop. Aquela criaturinha andando pelas ruas cheias de crianças fantasiadas é ao mesmo tempo engraçada e melancólica. É nesse momento que a história muda de tom. Na floresta, o ET finalmente consegue ativar o dispositivo improvisado. Ele olha para o céu e repete: telefone, casa. É um momento emocionante, porque não é só um alienígena querendo voltar, é alguém que sente falta da própria família. Mas o esforço cobra um preço. Depois de enviar o sinal, o ET desmaia. Ele está cada vez mais fraco. Elliot encontra ele debilitado, quase sem forças. A conexão entre os dois atinge um nível crítico. Agora, se um morrer, o outro pode não sobreviver também. E enquanto isso, os cientistas finalmente localizam a casa. Depois que o ET consegue enviar o sinal para casa, ele começa a piorar rapidamente. O frio da floresta, a distância do próprio planeta, o desgaste físico, tudo começa a cobrar o preço. Elliot sente isso no próprio corpo. Ele fica fraco, confuso, quase como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. E então acontece o inevitável. Os cientistas encontram um ET. A casa é invadida. Pessoas com roupas de proteção entram, montam tendas de contenção biológica e isolam o ambiente inteiro. A imagem é impactante. Aquela casa suburbana simples vira um laboratório improvisado. Tubos, equipamentos, máscaras, luzes fortes. É como se o mundo adulto finalmente tivesse tomado o controle. Elliot e ET são colocados lado a lado, ligados por fios, monitorados. E aqui o filme faz algo muito forte. Pela primeira vez, vemos claramente o rosto do personagem conhecido como Keys. Ele não é um vilão caricatural. Ele não quer machucar o ET. Ele queria conhecê-lo. Mas a ciência não sabe lidar com afeto. Ela tenta medir, examinar, classificar. O problema é que o ET não é um experimento. Ele é um ser vivo. A conexão entre ele e Elliot começa a enfraquecer. E quando o ET parece morrer, Elliot sente que está perdendo tudo. Essa é uma das cenas mais dolorosas do cinema. O pequeno corpo enrugado, pálido, quase sem vida dentro daquela cápsula. Elliot chorando, dizendo que ele veio para salvá-lo. É ali que a gente entende, essa não é uma história sobre alienígenas, é sobre despedida, sobre crescer, sobre perder algo que mudou você para sempre. Mas então acontece algo quase milagroso. A flor que estava murcha começa a reviver. Michael percebe, Elliot percebe. O ET não morreu, ele só precisava do tempo certo, ele precisava que a nave voltasse. E aqui começa a sequência mais icônica do filme. Michael ajuda Elliot a fugir com o ET. Eles pegam a van e escapam da área isolada. Os cientistas percebem tarde demais. E então começa a perseguição. As bicicletas entram em cena. Elliot, Michael e os amigos pedalando pelas ruas, com um ET escondido na cesta. Carros do governo atrás, sirenes, tensão. E então, o momento que entrou para a história do cinema. A bicicleta começa a subir. Ela literalmente voa contra o céu da cidade, a silhueta da lua cheia ao fundo, a trilha épica de John Williams crescendo de forma arrebatadora. É impossível não arrepiar. Essa cena virou símbolo do próprio cinema dos anos 80. A imagem da bicicleta voando representa algo muito maior. Representa a liberdade, representa a infância, representa acreditar no impossível. Eles chegam à floresta a tempo. A nave aparece. A mesma luz suave do começo do filme ilumina as árvores. O momento que começou com o abandono, agora termina com o reencontro. E é aí que vem a despedida. O ET se aproxima de cada um, toca com aquele dedo luminoso. Ele cura, ele conforta, mas ele sabe que precisa ir. Elliot implora para ele ficar. É doloroso demais, porque quando a gente é criança, acha que as coisas mágicas podem durar para sempre, mas não podem.
Antes de entrar na nave, o ET toca o peito de Elliot e diz: "Eu estarei aqui." Não é só uma frase bonita, é a mensagem central do filme. As pessoas que mudam nossa vida nunca vão embora completamente. Elas ficam na memória, naquilo que aprendemos, na forma como crescemos. A nave sobe, a luz desaparece. Elliot fica ali, olhando o céu. E assim termina E.T. The Extraterrestrial, dirigido por Steven Spielberg, um filme que fala de amizade, perda, infância e amadurecimento de um jeito que poucos conseguiram fazer. A gente começa numa floresta silenciosa, à noite. Uma nave alienígena está ali, escondida entre as árvores. Pequenas criaturas estão explorando o lugar, coletando plantas, estudando a vida da Terra. É tudo calmo, quase mágico. A trilha sonora de John Williams entra suave, criando aquela sensação de encanto misturado com mistério. Mas essa calmaria não dura muito. De repente, luzes surgem ao longe, carros, pessoas, o governo. Os humanos aparecem como uma ameaça. E repara como Spielberg filma isso. A gente quase nunca vê o rosto dos adultos. Só as chaves balançando no cinto, lanternas apontando, botas correndo. É como se o mundo adulto fosse frio, mecânico, impessoal. A nave alienígena precisa partir às pressas, e é aí que acontece o momento que muda tudo. Um dos pequenos extraterrestres fica para trás. Ele estava afastado do grupo, curioso demais, explorando além do limite. Quando percebe, já é tarde. A nave sobe aos céus, deixando ele sozinho na Terra. Esse começo já estabelece o tom emocional do filme. Não é sobre invasão, não é sobre guerra. É sobre abandono, sobre estar perdido. Corta para o subúrbio americano. Casas iguais, ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta. É aqui que conhecemos Elliot, interpretado por Henry Thomas. Ele é um garoto sensível, meio solitário. Seus pais estão separados. O pai foi embora para o México com outra mulher e isso pesa na casa inteira. A mãe, Mary, interpretada por Dee Wallace, tenta manter tudo funcionando, mas existe um vazio ali. Elliot não se sente ouvido. Na famosa cena do jantar, os irmãos mais velhos conversam sobre coisas que ele não entende totalmente, e quando tenta participar, ninguém leva muito a sério. Ele está ali, mas ao mesmo tempo está meio invisível. E isso é importante demais, porque é exatamente assim que o ET também está. Invisível, perdido, deslocado. Numa noite, Elliot ouve barulhos no quintal. Algo está mexendo na lata de lixo. Ele sai com uma lanterna para investigar. O suspense cresce devagar. Não é terror, é curiosidade misturada com medo. Quando finalmente vemos aquele pequeno ser enrugado, de olhos enormes e brilhantes, é impossível não sentir algo diferente. Ele não parece ameaçador, parece assustado. O primeiro contato entre Elliot e o ET é baseado no medo dos dois. Um corre para dentro de casa, o outro se esconde no galpão. Mas Elliot volta. Ele deixa doces no chão, formando um caminho. É um gesto simples, quase infantil. E é aí que nasce a conexão. O ET não entende a Terra, não entende as regras, mas entende solidão. Elliot também. Essa primeira parte do filme constrói tudo isso com uma delicadeza absurda. Não tem pressa. Spielberg deixa o relacionamento crescer. O ET começa a se aproximar, aprende palavras, observa tudo com curiosidade genuína. Existe uma cena linda em que ele entra na casa e começa a explorar os brinquedos, os objetos. Ele é como uma criança descobrindo o mundo. E, ao mesmo tempo, o governo continua procurando por ele. A ameaça está ali, silenciosa. Sempre que vemos os agentes, é através de sombras, de planos fechados nas mãos, nas chaves. Eles representam a incompreensão, o medo do desconhecido. Enquanto isso, Elliot começa a mudar. Ele sente o que o ET sente. E aqui entra um dos elementos mais emocionais do filme, a conexão física e emocional entre os dois. Quando o ET experimenta algo, Elliot sente também. Quando um está feliz, o outro também está. Quando um fica fraco, o outro sofre. O ET começa a explorar o quarto de Elliot como se fosse um novo planeta. Ele mexe nos brinquedos, imita sons, observa tudo com aquele olhar gigante e curioso. E é aqui que a conexão entre eles se fortalece de verdade. Não é mais só amizade, é ligação emocional. Eles começam a compartilhar sensações.
Tem uma sequência muito simbólica em que Elliot está na escola e, ao mesmo tempo, o ET está em casa, explorando a geladeira. O ET experimenta cerveja. Elliot, do nada, começa a se sentir tonto na sala de aula. O ET vê a mãe de Elliot lendo uma história romântica. Elliot sente uma onda de emoção e acaba beijando uma colega sem nem entender direito o que está acontecendo. Essa montagem paralela é genial. Steven Spielberg constrói isso com uma delicadeza absurda, mostrando que eles estão literalmente conectados. Um sente o que o outro sente. Quando o ET fica assustado, Elliot também entra em pânico. Quando o ET está encantado, Elliot fica leve. E no meio dessa conexão surge um dos momentos mais importantes do filme. O ET finalmente deixa claro o que ele quer. Ele quer telefonar para casa. O ET começa a montar um aparelho improvisado, usando objetos domésticos, guarda-chuva, disco de vinil, cabos, utensílios. Tudo parece absurdo, mas ao mesmo tempo mágico. É como se ele estivesse misturando tecnologia alienígena com sucata humana. E Elliot ajuda, porque agora não é só sobre esconder o amigo, é sobre ajudá-lo a voltar. Enquanto isso, a ameaça do governo cresce. A gente começa a perceber que os cientistas estão chegando cada vez mais perto. Eles encontram vestígios na floresta, rastreiam sinais. Existe um personagem conhecido apenas como Keys, por causa das chaves penduradas no cinto. Durante boa parte do filme, ele é filmado sem mostrar o rosto, quase como uma presença assustadora. Ele representa o mundo adulto tentando controlar aquilo que não entende. Mas aqui, o filme começa a preparar algo interessante. Nem todos os adultos são vilões. Alguns só querem compreender. Voltando a casa, a relação entre Elliot e ET fica ainda mais emocional. O ET aprende palavras, aprende sentimentos. Ele começa a imitar comportamentos humanos, tenta entender televisão, cultura, emoções. Existe uma cena linda em que ele assiste a um filme antigo na TV e replica o gesto romântico que vê na tela. É como se estivesse absorvendo a humanidade aos poucos. Só que tem um detalhe importante. O ET começa a ficar fraco. Longe de casa, longe do próprio ambiente, ele começa a perder energia. As plantas que ele toca florescem, mas quando ele piora, as flores murcham. Essa ligação com a natureza mostra que ele não é uma criatura invasora. Ele é parte de algo maior, algo vivo. E Elliot começa a sentir isso também. Ele fica pálido, cansado, emocionalmente instável. Essa conexão que antes parecia mágica, agora se torna perigosa. Michael tem uma ideia brilhante: usar a fantasia como disfarce, para tirar o ET de casa e levá-lo até a floresta, onde ele poderá tentar enviar o sinal. O ET se veste como um fantasma, uma imagem que virou símbolo da cultura pop. Aquela criaturinha andando pelas ruas cheias de crianças fantasiadas é ao mesmo tempo engraçada e melancólica. É nesse momento que a história muda de tom. Na floresta, o ET finalmente consegue ativar o dispositivo improvisado. Ele olha para o céu e repete: telefone, casa. É um momento emocionante, porque não é só um alienígena querendo voltar, é alguém que sente falta da própria família. Mas o esforço cobra um preço. Depois de enviar o sinal, o ET desmaia. Ele está cada vez mais fraco. Elliot encontra ele debilitado, quase sem forças. A conexão entre os dois atinge um nível crítico. Agora, se um morrer, o outro pode não sobreviver também. E enquanto isso, os cientistas finalmente localizam a casa. Depois que o ET consegue enviar o sinal para casa, ele começa a piorar rapidamente. O frio da floresta, a distância do próprio planeta, o desgaste físico, tudo começa a cobrar o preço. Elliot sente isso no próprio corpo. Ele fica fraco, confuso, quase como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. E então acontece o inevitável. Os cientistas encontram um ET. A casa é invadida. Pessoas com roupas de proteção entram, montam tendas de contenção biológica e isolam o ambiente inteiro. A imagem é impactante. Aquela casa suburbana simples vira um laboratório improvisado. Tubos, equipamentos, máscaras, luzes fortes. É como se o mundo adulto finalmente tivesse tomado o controle. Elliot e ET são colocados lado a lado, ligados por fios, monitorados. E aqui o filme faz algo muito forte.
Pela primeira vez, vemos claramente o rosto do personagem conhecido como Keyes. Ele não é um vilão caricatural. Ele não quer machucar o ET. Ele queria conhecê-lo. Mas a ciência não sabe lidar com afeto. Ela tenta medir, examinar, classificar. O problema é que o ET não é um experimento. Ele é um ser vivo. A conexão entre ele e Elliot começa a enfraquecer. E quando o ET parece morrer, Elliot sente que está perdendo tudo. Essa é uma das cenas mais dolorosas do cinema. O pequeno corpo enrugado, pálido, quase sem vida dentro daquela cápsula. Elliot chorando, dizendo que ele veio para salvá-lo. É ali que a gente entende, essa não é uma história sobre alienígenas. É sobre despedida, sobre crescer, sobre perder algo que mudou você para sempre. Mas então acontece algo quase milagroso. A flor que estava murcha começa a reviver. Michael percebe, Elliot percebe. O ET não morreu, ele só precisava do tempo certo. Ele precisava que a nave voltasse. E aqui começa a sequência mais icônica do filme. Michael ajuda Elliot a fugir com o ET. Eles pegam a van e escapam da área isolada. Os cientistas percebem tarde demais. E então começa a perseguição. As bicicletas entram em cena. Elliot, Michael e os amigos pedalando pelas ruas, com o ET escondido na cesta. Carros do governo atrás, sirenes, tensão. E então, o momento que entrou para a história do cinema. A bicicleta começa a subir. Ela literalmente voa contra o céu da cidade, a silhueta da lua cheia ao fundo, a trilha épica de John Williams crescendo de forma arrebatadora. É impossível não arrepiar. Essa cena virou símbolo do próprio cinema dos anos 80. A imagem da bicicleta voando representa algo muito maior. Representa a liberdade, representa a infância, representa acreditar no impossível. Eles chegam à floresta a tempo. A nave aparece. A mesma luz suave do começo do filme ilumina as árvores. O momento que começou com o abandono, agora termina com o reencontro. E é aí que vem a despedida. O ET se aproxima de cada um, toca com aquele dedo luminoso. Ele cura, ele conforta, mas ele sabe que precisa ir. Elliot implora para ele ficar. É doloroso demais, porque quando a gente é criança, acha que as coisas mágicas podem durar para sempre, mas não podem. Antes de entrar na nave, o ET toca o peito de Elliot e diz: "Eu estarei aqui." Não é só uma frase bonita, é a mensagem central do filme. As pessoas que mudam nossa vida nunca vão embora completamente. Elas ficam na memória, naquilo que aprendemos, na forma como crescemos. A nave sobe, a luz desaparece. Elliot fica ali, olhando o céu. E assim termina E.T. The Extraterrestrial, dirigido por Steven Spielberg, um filme que fala de amizade, perda, infância e amadurecimento de um jeito que poucos conseguiram A fazer. gente começa numa floresta silenciosa, à noite. Uma nave alienígena está ali, escondida entre as árvores. Pequenas criaturas estão explorando o lugar, coletando plantas, estudando a vida da Terra. É tudo calmo, quase mágico. A trilha sonora de John Williams entra suave, criando aquela sensação de encanto misturado com mistério. Mas essa calmaria não dura muito. De repente, luzes surgem ao longe, carros, pessoas, o governo. Os humanos aparecem como uma ameaça. E repara como Spielberg filma isso. A gente quase nunca vê o rosto dos adultos. Só as chaves balançando no cinto, lanternas apontando, botas correndo. É como se o mundo adulto fosse frio, mecânico, impessoal. A nave alienígena precisa partir às pressas, e é aí que acontece o momento que muda tudo. Um dos pequenos extraterrestres fica para trás. Ele estava afastado do grupo, curioso demais, explorando além do limite. Quando percebe, já é tarde. A nave sobe aos céus, deixando ele sozinho na Terra. Esse começo já estabelece o tom emocional do filme. Não é sobre invasão, não é sobre guerra. É sobre abandono, sobre estar perdido. Corta para o subúrbio americano. Casas iguais, ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta. É aqui que conhecemos Elliot, interpretado por Henry Thomas. Ele é um garoto sensível, meio solitário. Seus pais estão separados,
O pai foi embora para o México com outra mulher e isso pesa na casa inteira. A mãe, Mary, interpretada por Dee Wallace, tenta manter tudo funcionando, mas existe um vazio ali. Elliot não se sente ouvido. Na famosa cena do jantar, os irmãos mais velhos conversam sobre coisas que ele não entende totalmente, e quando tenta participar, ninguém leva muito a sério. Ele está ali, mas ao mesmo tempo está meio invisível. E isso é importante demais, porque é exatamente assim que o ET também está. Invisível, perdido, deslocado. Numa noite, Elliot ouve barulhos no quintal. Algo está mexendo na lata de lixo. Ele sai com uma lanterna para investigar. O suspense cresce devagar. Não é terror, é curiosidade misturada com medo. Quando finalmente vemos aquele pequeno ser enrugado, de olhos enormes e brilhantes, é impossível não sentir algo diferente. Ele não parece ameaçador, parece assustado. O primeiro contato entre Elliot e o ET é baseado no medo dos dois. Um corre para dentro de casa, o outro se esconde no galpão. Mas Elliot volta. Ele deixa doces no chão, formando um caminho. É um gesto simples, quase infantil. E é aí que nasce a conexão. O ET não entende a Terra, não entende as regras, mas entende solidão. Elliot também. Essa primeira parte do filme constrói tudo isso com uma delicadeza absurda. Não tem pressa. Spielberg deixa o relacionamento crescer. O ET começa a se aproximar, aprende palavras, observa tudo com curiosidade genuína. Existe uma cena linda em que ele entra na casa e começa a explorar os brinquedos, os objetos. Ele é como uma criança descobrindo o mundo. E, ao mesmo tempo, o governo continua procurando por ele. A ameaça está ali, silenciosa. Sempre que vemos os agentes, é através de sombras, de planos fechados nas mãos, nas chaves. Eles representam a incompreensão, o medo do desconhecido. Enquanto isso, Elliot começa a mudar. Ele sente o que o ET sente. E aqui entra um dos elementos mais emocionais do filme, a conexão física e emocional entre os dois. Quando o ET experimenta algo, Elliot sente também. Quando um está feliz, o outro também está. Quando um fica fraco, o outro sofre. O ET começa a explorar o quarto de Elliot como se fosse um novo planeta. Ele mexe nos brinquedos, imita sons, observa tudo com aquele olhar gigante e curioso. E é aqui que a conexão entre eles se fortalece de verdade. Não é mais só amizade, é ligação emocional. Eles começam a compartilhar sensações. Tem uma sequência muito simbólica em que Elliot está na escola e, ao mesmo tempo, o ET está em casa, explorando a geladeira. O ET experimenta cerveja. Elliot, do nada, começa a se sentir tonto na sala de aula. O ET vê a mãe de Elliot lendo uma história romântica. Elliot sente uma onda de emoção e acaba beijando uma colega sem nem entender direito o que está acontecendo. Essa montagem paralela é genial. Steven Spielberg constrói isso com uma delicadeza absurda, mostrando que eles estão literalmente conectados. Um sente o que o outro sente. Quando o ET fica assustado, Elliot também entra em pânico. Quando o ET está encantado, Elliot fica leve. E no meio dessa conexão surge um dos momentos mais importantes do filme. O ET finalmente deixa claro o que ele quer. Ele quer telefonar para casa. O ET começa a montar um aparelho improvisado, usando objetos domésticos, guarda-chuva, disco de vinil, cabos, utensílios. Tudo parece absurdo, mas ao mesmo tempo mágico. É como se ele estivesse misturando tecnologia alienígena com sucata humana. E Elliot ajuda. Porque agora não é só sobre esconder o amigo, é sobre ajudá-lo a voltar. Enquanto isso, a ameaça do governo cresce. A gente começa a perceber que os cientistas estão chegando cada vez mais perto. Eles encontram vestígios na floresta, rastreiam sinais. Existe um personagem conhecido apenas como Keys, por causa das chaves penduradas no cinto. Durante boa parte do filme, ele é filmado sem mostrar o rosto, quase como uma presença assustadora. Ele representa o mundo adulto tentando controlar aquilo que não entende. Mas aqui, o filme começa a preparar algo interessante. Nem todos os adultos são vilões. Alguns só querem compreender. Voltando a casa, a relação entre Elliot e ET fica ainda mais emocional. O ET aprende palavras, aprende sentimentos. Ele começa a imitar comportamentos humanos, tenta entender televisão, cultura, emoções. Existe uma cena linda em que ele assiste a um filme antigo na TV e replica o gesto romântico que vê na tela.
É como se estivesse absorvendo a humanidade aos poucos. Só que tem um detalhe importante. O ET começa a ficar fraco. Longe de casa, longe do próprio ambiente, ele começa a perder energia. As plantas que ele toca florescem, mas quando ele piora, as flores murcham. Essa ligação com a natureza mostra que ele não é uma criatura invasora. Ele é parte de algo maior, algo vivo. E Elliot começa a sentir isso também. Ele fica pálido, cansado, emocionalmente instável. Essa conexão que antes parecia mágica, agora se torna perigosa. Michael tem uma ideia brilhante: usar a fantasia como disfarce para tirar o ET de casa e levá-lo até a floresta, onde ele poderá tentar enviar o sinal. O ET se veste como um fantasma, uma imagem que virou símbolo da cultura pop. Aquela criaturinha andando pelas ruas cheias de crianças fantasiadas é ao mesmo tempo engraçada e melancólica. É nesse momento que a história muda de tom. Na floresta, o ET finalmente consegue ativar o dispositivo improvisado. Ele olha para o céu e repete: telefone, casa. É um momento emocionante, porque não é só um alienígena querendo voltar, é alguém que sente falta da própria família. Mas o esforço cobra um preço. Depois de enviar o sinal, o ET desmaia. Ele está cada vez mais fraco. Elliot encontra ele debilitado, quase sem forças. A conexão entre os dois atinge um nível crítico. Agora, se um morrer, o outro pode não sobreviver também. E enquanto isso, os cientistas finalmente localizam a casa. Depois que o ET consegue enviar o sinal para casa, ele começa a piorar rapidamente. O frio da floresta, a distância do próprio planeta, o desgaste físico, tudo começa a cobrar o preço. Elliot sente isso no próprio corpo. Ele fica fraco, confuso, quase como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. E então acontece o inevitável. Os cientistas encontram o ET. A casa é invadida. Pessoas com roupas de proteção entram, montam tendas de contenção biológica e isolam o ambiente inteiro. A imagem é impactante. Aquela casa suburbana simples vira um laboratório improvisado. Tubos, equipamentos, máscaras, luzes fortes. É como se o mundo adulto finalmente tivesse tomado o controle. Elliot e ET são colocados lado a lado, ligados por fios, monitorados. E aqui o filme faz algo muito forte. Pela primeira vez, vemos claramente o rosto do personagem conhecido como Keys. Ele não é um vilão caricatural. Ele não quer machucar o ET. Ele queria conhecê-lo. Mas a ciência não sabe lidar com afeto. Ela tenta medir, examinar, classificar. O problema é que o ET não é um experimento. Ele é um ser vivo. A conexão entre ele e Elliot começa a enfraquecer. E quando o ET parece morrer, Elliot sente que está perdendo tudo. Essa é uma das cenas mais dolorosas do cinema. O pequeno corpo enrugado, pálido, quase sem vida dentro daquela cápsula. Elliot chorando, dizendo que ele veio para salvá-lo. É ali que a gente entende, essa não é uma história sobre alienígenas, é sobre despedida, sobre crescer, sobre perder algo que mudou você para sempre. Mas então acontece algo quase milagroso. A flor que estava murcha começa a reviver. Michael percebe, Elliot percebe. O ET não morreu, ele só precisava do tempo certo, ele precisava que a nave voltasse. E aqui começa a sequência mais icônica do filme. Michael ajuda Elliot a fugir com o ET. Eles pegam a van e escapam da área isolada. Os cientistas percebem tarde demais. E então começa a perseguição. As bicicletas entram em cena. Elliot, Michael e os amigos pedalando pelas ruas, com o ET escondido na cesta. Carros do governo atrás, sirenes, tensão. E então, o momento que entrou para a história do cinema. A bicicleta começa a subir. Ela literalmente voa contra o céu da cidade, a silhueta da lua cheia ao fundo, a trilha épica de John Williams crescendo de forma arrebatadora. É impossível não arrepiar. Essa cena virou símbolo do próprio cinema dos anos 80. A imagem da bicicleta voando representa algo muito maior. Representa a liberdade, representa a infância, representa acreditar no impossível. Eles chegam à floresta a tempo. A nave aparece.
A mesma luz suave do começo do filme ilumina as árvores. O momento que começou com o abandono, agora termina com o reencontro. E é aí que vem a despedida. O ET se aproxima de cada um, toca com aquele dedo luminoso. Ele cura, ele conforta, mas ele sabe que precisa ir. Elliot implora para ele ficar. É doloroso demais, porque quando a gente é criança, acha que as coisas mágicas podem durar para sempre, mas não podem. Antes de entrar na nave, o ET toca o peito de Elliot e diz: "Eu estarei aqui." Não é só uma frase bonita, é a mensagem central do filme. As pessoas que mudam nossa vida nunca vão embora completamente. Elas ficam na memória, naquilo que aprendemos, na forma como crescemos. A nave sobe, a luz desaparece. Elliot fica ali, olhando o céu. E assim termina E.T. The Extraterrestrial, dirigido por Steven Spielberg, um filme que fala de amizade, perda, infância e amadurecimento de um jeito que poucos conseguiram A fazer. gente começa numa floresta silenciosa, à noite. Uma nave alienígena está ali, escondida entre as árvores. Pequenas criaturas estão explorando o lugar, coletando plantas, estudando a vida da Terra. É tudo calmo, quase mágico. A trilha sonora de John Williams entra suave, criando aquela sensação de encanto misturado com mistério. Mas essa calmaria não dura muito. De repente, luzes surgem ao longe, carros, pessoas, o governo. Os humanos aparecem como uma ameaça. E repara como Spielberg filma isso. A gente quase nunca vê o rosto dos adultos. Só as chaves balançando no cinto, lanternas apontando, botas correndo. É como se o mundo adulto fosse frio, mecânico, impessoal. A nave alienígena precisa partir às pressas, e é aí que acontece o momento que muda tudo. Um dos pequenos extraterrestres fica para trás. Ele estava afastado do grupo, curioso demais, explorando além do limite. Quando percebe, já é tarde. A nave sobe aos céus, deixando ele sozinho na Terra. Esse começo já estabelece o tom emocional do filme. Não é sobre invasão, não é sobre guerra. É sobre abandono, sobre estar perdido. Corta para o subúrbio americano. Casas iguais, ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta. É aqui que conhecemos Elliot, interpretado por Henry Thomas. Ele é um garoto sensível, meio solitário. Seus pais estão separados. O pai foi embora para o México com outra mulher e isso pesa na casa inteira. A mãe, Mary, interpretada por Dee Wallace, tenta manter tudo funcionando, mas existe um vazio ali. Elliot não se sente ouvido. Na famosa cena do jantar, os irmãos mais velhos conversam sobre coisas que ele não entende totalmente, e quando tenta participar, ninguém leva muito a sério. Ele está ali, mas ao mesmo tempo está meio invisível. E isso é importante demais, porque é exatamente assim que o ET também está. Invisível, perdido, deslocado. Numa noite, Elliot ouve barulhos no quintal. Algo está mexendo na lata de lixo. Ele sai com uma lanterna para investigar. O suspense cresce devagar. Não é terror, é curiosidade misturada com medo. Quando finalmente vemos aquele pequeno ser enrugado, de olhos enormes e brilhantes, é impossível não sentir algo diferente. Ele não parece ameaçador, parece assustado. O primeiro contato entre Elliot e o ET é baseado no medo dos dois. Um corre para dentro de casa, o outro se esconde no galpão. Mas Elliot volta. Ele deixa doces no chão, formando um caminho. É um gesto simples, quase infantil. E é aí que nasce a conexão. O ET não entende a Terra, não entende as regras, mas entende solidão. Elliot também. Essa primeira parte do filme constrói tudo isso com uma delicadeza absurda. Não tem pressa. Spielberg deixa o relacionamento crescer. O ET começa a se aproximar, aprende palavras, observa tudo com curiosidade genuína. Existe uma cena linda em que ele entra na casa e começa a explorar os brinquedos, os objetos. Ele é como uma criança descobrindo o mundo. E, ao mesmo tempo, o governo continua procurando por ele. A ameaça está ali, silenciosa. Sempre que vemos os agentes, é através de sombras, de planos fechados nas mãos, nas chaves. Eles representam a incompreensão, o medo do desconhecido. Enquanto isso, Elliot começa a mudar. Ele sente o que o ET sente. E aqui entra um dos elementos mais emocionais do filme, a conexão física e emocional entre os dois. Quando o ET experimenta algo,
Elliot sente também. Quando um tá feliz, o outro também tá. Quando um fica fraco, o outro sofre. O ET começa a explorar o quarto de Elliot como se fosse um novo planeta. Ele mexe nos brinquedos, imita sons, observa tudo com aquele olhar gigante e curioso. E é aqui que a conexão entre eles se fortalece de verdade. Não é mais só amizade, é ligação emocional. Eles começam a compartilhar sensações. Tem uma sequência muito simbólica em que Elliot está na escola e, ao mesmo tempo, o ET está em casa, explorando a geladeira. O ET experimenta cerveja. Elliot, do nada, começa a se sentir tonto na sala de aula. O ET vê a mãe de Elliot lendo uma história romântica. Elliot sente uma onda de emoção e acaba beijando uma colega sem nem entender direito o que está acontecendo. Essa montagem paralela é genial. Steven Spielberg constrói isso com uma delicadeza absurda, mostrando que eles estão literalmente conectados. Um sente o que o outro sente. Quando o ET fica assustado, Elliot também entra em pânico. Quando o ET está encantado, Elliot fica leve. E no meio dessa conexão surge um dos momentos mais importantes do filme. O ET finalmente deixa claro o que ele quer. Ele quer telefonar para casa. O ET começa a montar um aparelho improvisado, usando objetos domésticos, guarda-chuva, disco de vinil, cabos, utensílios. Tudo parece absurdo, mas ao mesmo tempo mágico. É como se ele estivesse misturando tecnologia alienígena com sucata humana. E Elliot ajuda, porque agora não é só sobre esconder o amigo, é sobre ajudá-lo a voltar. Enquanto isso, a ameaça do governo cresce. A gente começa a perceber que os cientistas estão chegando cada vez mais perto. Eles encontram vestígios na floresta, rastreiam sinais. Existe um personagem conhecido apenas como Keys, por causa das chaves penduradas no cinto. Durante boa parte do filme, ele é filmado sem mostrar o rosto, quase como uma presença assustadora. Ele representa o mundo adulto tentando controlar aquilo que não entende. Mas aqui, o filme começa a preparar algo interessante. Nem todos os adultos são vilões, alguns só querem compreender. Voltando a casa, a relação entre Elliot e ET fica ainda mais emocional. O ET aprende palavras, aprende sentimentos. Ele começa a imitar comportamentos humanos, tenta entender televisão, cultura, emoções. Existe uma cena linda em que ele assiste a um filme antigo na TV e replica o gesto romântico que vê na tela. É como se estivesse absorvendo a humanidade aos poucos. Só que tem um detalhe importante. O ET começa a ficar fraco. Longe de casa, longe do próprio ambiente, ele começa a perder energia. As plantas que ele toca florescem, mas quando ele piora, as flores murcham. Essa ligação com a natureza mostra que ele não é uma criatura invasora. Ele é parte de algo maior, algo vivo. E Elliot começa a sentir isso também. Ele fica pálido, cansado, emocionalmente instável. Essa conexão que antes parecia mágica, agora se torna perigosa. Michael tem uma ideia brilhante: usar a fantasia como disfarce para tirar o ET de casa e levá-lo até a floresta, onde ele poderá tentar enviar o sinal. O ET se veste como um fantasma, uma imagem que virou símbolo da cultura pop. Aquela criaturinha andando pelas ruas cheias de crianças fantasiadas é ao mesmo tempo engraçada e melancólica. É nesse momento que a história muda de tom. Na floresta, o ET finalmente consegue ativar o dispositivo improvisado. Ele olha para o céu e repete: telefone, casa. É um momento emocionante, porque não é só um alienígena querendo voltar, é alguém que sente falta da própria família. Mas o esforço cobra um preço. Depois de enviar o sinal, o ET desmaia. Ele está cada vez mais fraco. Elliot encontra ele debilitado, quase sem forças. A conexão entre os dois atinge um nível crítico. Agora, se um morrer, o outro pode não sobreviver também. E enquanto isso, os cientistas finalmente localizam a casa. Depois que o ET consegue enviar o sinal para casa, ele começa a piorar rapidamente. O frio da floresta, a distância do próprio planeta, o desgaste físico, tudo começa a cobrar o preço. Elliot sente isso no próprio corpo. Ele fica fraco, confuso, quase como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. E então acontece o inevitável. Os cientistas encontram um ET. A casa é invadida. Pessoas com roupas de proteção entram, montam tendas de contenção biológica e isolam o ambiente inteiro.
A imagem é impactante. Aquela casa suburbana simples vira um laboratório improvisado. Tubos, equipamentos, máscaras, luzes fortes. É como se o mundo adulto finalmente tivesse tomado o controle. Elliot e ET são colocados lado a lado, ligados por fios, monitorados. E aqui o filme faz algo muito forte. Pela primeira vez, vemos claramente o rosto do personagem conhecido como Keys. Ele não é um vilão caricatural. Ele não quer machucar o ET. Ele queria conhecê-lo. Mas a ciência não sabe lidar com afeto. Ela tenta medir, examinar, classificar. O problema é que o ET não é um experimento. Ele é um ser vivo. A conexão entre ele e Elliot começa a enfraquecer. E quando o ET parece morrer, Elliot sente que está perdendo tudo. Essa é uma das cenas mais dolorosas do cinema. O pequeno corpo enrugado, pálido, quase sem vida dentro daquela cápsula. Elliot chorando, dizendo que ele veio para salvá-lo. É ali que a gente entende, essa não é uma história sobre alienígenas. É sobre despedida, sobre crescer, sobre perder algo que mudou você para sempre. Mas então acontece algo quase milagroso. A flor que estava murcha começa a reviver. Michael percebe, Elliot percebe. O ET não morreu, ele só precisava do tempo certo, ele precisava que a nave voltasse. E aqui começa a sequência mais icônica do filme. Michael ajuda Elliot a fugir com o ET. Eles pegam a van e escapam da área isolada. Os cientistas percebem tarde demais. E então começa a perseguição. As bicicletas entram em cena. Elliot, Michael e os amigos pedalando pelas ruas, com o ET escondido na cesta. Carros do governo atrás, sirenes, tensão. E então, o momento que entrou para a história do cinema. A bicicleta começa a subir. Ela literalmente voa contra o céu da cidade, a silhueta da lua cheia ao fundo, a trilha épica de John Williams crescendo de forma arrebatadora. É impossível não arrepiar. Essa cena virou símbolo do próprio cinema dos anos 80. A imagem da bicicleta voando representa algo muito maior. Representa a liberdade, representa a infância, representa acreditar no impossível. Eles chegam à floresta a tempo. A nave aparece. A mesma luz suave do começo do filme ilumina as árvores. O momento que começou com o abandono, agora termina com o reencontro. E é aí que vem a despedida. O ET se aproxima de cada um, toca com aquele dedo luminoso. Ele cura, ele conforta, mas ele sabe que precisa ir. Elliot implora para ele ficar. É doloroso demais, porque quando a gente é criança, acha que as coisas mágicas podem durar para sempre, mas não podem. Antes de entrar na nave, o ET toca o peito de Elliot e diz: "Eu estarei aqui." Não é só uma frase bonita, é a mensagem central do filme. As pessoas que mudam nossa vida nunca vão embora completamente. Elas ficam na memória, naquilo que aprendemos, na forma como crescemos. A nave sobe, a luz desaparece. Elliot fica ali, olhando o céu. E assim termina E.T. The Extraterrestrial, dirigido por Steven Spielberg, um filme que fala de amizade, perda, infância e amadurecimento de um jeito que poucos conseguiram A fazer. gente começa numa floresta silenciosa, à noite. Uma nave alienígena está ali, escondida entre as árvores. Pequenas criaturas estão explorando o lugar, coletando plantas, estudando a vida da Terra. É tudo calmo, quase mágico. A trilha sonora de John Williams entra suave, criando aquela sensação de encanto misturado com mistério. Mas essa calmaria não dura muito. De repente, luzes surgem ao longe, carros, pessoas, o governo. Os humanos aparecem como uma ameaça. E repara como Spielberg filma isso. A gente quase nunca vê o rosto dos adultos. Só as chaves balançando no cinto, lanternas apontando, botas correndo. É como se o mundo adulto fosse frio, mecânico, impessoal. A nave alienígena precisa partir às pressas, e é aí que acontece o momento que muda tudo. Um dos pequenos extraterrestres fica para trás. Ele estava afastado do grupo, curioso demais, explorando além do limite. Quando percebe, já é tarde. A nave sobe aos céus, deixando ele sozinho na Terra.
Esse começo já estabelece o tom emocional do filme. Não é sobre invasão, não é sobre guerra, é sobre abandono, sobre estar perdido. Corta para o subúrbio americano. Casas iguais, ruas tranquilas, crianças andando de bicicleta. É aqui que conhecemos Elliot, interpretado por Henry Thomas. Ele é um garoto sensível, meio solitário. Seus pais estão separados. O pai foi embora para o México com outra mulher e isso pesa na casa inteira. A mãe, Mary, interpretada por Dee Wallace, tenta manter tudo funcionando, mas existe um vazio ali. Elliot não se sente ouvido. Na famosa cena do jantar, os irmãos mais velhos conversam sobre coisas que ele não entende totalmente, e quando tenta participar, ninguém leva muito a sério. Ele está ali, mas ao mesmo tempo está meio invisível. E isso é importante demais, porque é exatamente assim que o ET também está. Invisível, perdido, deslocado. Numa noite, Elliot ouve barulhos no quintal. Algo está mexendo na lata de lixo. Ele sai com uma lanterna para investigar. O suspense cresce devagar. Não é terror, é curiosidade misturada com medo. Quando finalmente vemos aquele pequeno ser enrugado, de olhos enormes e brilhantes, é impossível não sentir algo diferente. Ele não parece ameaçador, parece assustado. O primeiro contato entre Elliot e o ET é baseado no medo dos dois. Um corre para dentro de casa, o outro se esconde no galpão. Mas Elliot volta. Ele deixa doces no chão, formando um caminho. É um gesto simples, quase infantil. E é aí que nasce a conexão. O ET não entende a Terra, não entende as regras, mas entende solidão. Elliot também. Essa primeira parte do filme constrói tudo isso com uma delicadeza absurda. Não tem pressa. Spielberg deixa o relacionamento crescer. O ET começa a se aproximar, aprende palavras, observa tudo com curiosidade genuína. Existe uma cena linda em que ele entra na casa e começa a explorar os brinquedos, os objetos. Ele é como uma criança descobrindo o mundo. E, ao mesmo tempo, o governo continua procurando por ele. A ameaça está ali, silenciosa. Sempre que vemos os agentes, é através de sombras, de planos fechados nas mãos, nas chaves. Eles representam a incompreensão, o medo do desconhecido. Enquanto isso, Elliot começa a mudar. Ele sente o que o ET sente. E aqui entra um dos elementos mais emocionais do filme, a conexão física e emocional entre os dois. Quando o ET experimenta algo, Elliot sente também. Quando um está feliz, o outro também está. Quando um fica fraco, o outro sofre. O ET começa a explorar o quarto de Elliot como se fosse um novo planeta. Ele mexe nos brinquedos, imita sons, observa tudo com aquele olhar gigante e curioso. E é aqui que a conexão entre eles se fortalece de verdade. Não é mais só amizade, é ligação emocional. Eles começam a compartilhar sensações. Tem uma sequência muito simbólica em que Elliot está na escola e, ao mesmo tempo, o ET está em casa, explorando a geladeira. O ET experimenta cerveja. Elliot, do nada, começa a se sentir tonto na sala de aula. O ET vê a mãe de Elliot lendo uma história romântica. Elliot sente uma onda de emoção e acaba beijando uma colega sem nem entender direito o que está acontecendo. Essa montagem paralela é genial. Steven Spielberg constrói isso com uma delicadeza absurda, mostrando que eles estão literalmente conectados. Um sente o que o outro sente. Quando o ET fica assustado, Elliot também entra em pânico. Quando o ET está encantado, Elliot fica leve. E no meio dessa conexão surge um dos momentos mais importantes do filme. O ET finalmente deixa claro o que ele quer. Ele quer telefonar para casa. O ET começa a montar um aparelho improvisado, usando objetos domésticos, guarda-chuva, disco de vinil, cabos, utensílios. Tudo parece absurdo, mas ao mesmo tempo mágico. É como se ele estivesse misturando tecnologia alienígena com sucata humana. E Elliot ajuda, porque agora não é só sobre esconder o amigo, é sobre ajudá-lo a voltar. Enquanto isso, a ameaça do governo cresce. A gente começa a perceber que os cientistas estão chegando cada vez mais perto. Eles encontram vestígios na floresta, rastreiam sinais. Existe um personagem conhecido apenas como Keys, por causa das chaves penduradas no cinto. Durante boa parte do filme, ele é filmado sem mostrar o rosto, quase como uma presença assustadora. Ele representa o mundo adulto tentando controlar aquilo que não entende. Mas aqui, o filme começa a preparar algo interessante. Nem todos os adultos são vilões.
Alguns só querem compreender. Voltando a casa, a relação entre Elliot e ET fica ainda mais emocional. O ET aprende palavras, aprende sentimentos. Ele começa a imitar comportamentos humanos, tenta entender televisão, cultura, emoções. Existe uma cena linda em que ele assiste a um filme antigo na TV e replica o gesto romântico que vê na tela. É como se estivesse absorvendo a humanidade aos poucos. Só que tem um detalhe importante. O ET começa a ficar fraco. Longe de casa, longe do próprio ambiente, ele começa a perder energia. As plantas que ele toca florescem, mas quando ele piora, as flores murcham. Essa ligação com a natureza mostra que ele não é uma criatura invasora. Ele é parte de algo maior, algo vivo. E Elliot começa a sentir isso também. Ele fica pálido, cansado, emocionalmente instável. Essa conexão que antes parecia mágica, agora se torna perigosa. Michael tem uma ideia brilhante: usar a fantasia como disfarce para tirar o ET de casa e levá-lo até a floresta, onde ele poderá tentar enviar o sinal. O ET se veste como um fantasma, uma imagem que virou símbolo da cultura pop. Aquela criaturinha andando pelas ruas cheias de crianças fantasiadas é ao mesmo tempo engraçada e melancólica. É nesse momento que a história muda de tom. Na floresta, o ET finalmente consegue ativar o dispositivo improvisado. Ele olha para o céu e repete: telefone, casa. É um momento emocionante, porque não é só um alienígena querendo voltar, é alguém que sente falta da própria família. Mas o esforço cobra um preço. Depois de enviar o sinal, o ET desmaia. Ele está cada vez mais fraco. Elliot encontra ele debilitado, quase sem forças. A conexão entre os dois atinge um nível crítico. Agora, se um morrer, o outro pode não sobreviver também. E enquanto isso, os cientistas finalmente localizam a casa. Depois que o ET consegue enviar o sinal para casa, ele começa a piorar rapidamente. O frio da floresta, a distância do próprio planeta, o desgaste físico, tudo começa a cobrar o preço. Elliot sente isso no próprio corpo. Ele fica fraco, confuso, quase como se estivesse perdendo uma parte de si mesmo. E então acontece o inevitável. Os cientistas encontram um ET. A casa é invadida. Pessoas com roupas de proteção entram, montam tendas de contenção biológica e isolam o ambiente inteiro. A imagem é impactante. Aquela casa suburbana simples vira um laboratório improvisado. Tubos, equipamentos, máscaras, luzes fortes. É como se o mundo adulto finalmente tivesse tomado o controle. Elliot e ET são colocados lado a lado, ligados por fios, monitorados. E aqui o filme faz algo muito forte. Pela primeira vez, vemos claramente o rosto do personagem conhecido como Keys. Ele não é um vilão caricatural. Ele não quer machucar o ET. Ele queria conhecê-lo. Mas a ciência não sabe lidar com afeto. Ela tenta medir, examinar, classificar. O problema é que o ET não é um experimento. Ele é um ser vivo. A conexão entre ele e Elliot começa a enfraquecer. E quando o ET parece morrer, Elliot sente que está perdendo tudo. Essa é uma das cenas mais dolorosas do cinema. O pequeno corpo enrugado, pálido, quase sem vida dentro daquela cápsula. Elliot chorando, dizendo que ele veio para salvá-lo. É ali que a gente entende, essa não é uma história sobre alienígenas, é sobre despedida, sobre crescer, sobre perder algo que mudou você para sempre. Mas então acontece algo quase milagroso. A flor que estava murcha começa a reviver. Michael percebe, Elliot percebe. O ET não morreu, ele só precisava do tempo certo, ele precisava que a nave voltasse. E aqui começa a sequência mais icônica do filme. Michael ajuda Elliot a fugir com o ET. Eles pegam a van e escapam da área isolada. Os cientistas percebem tarde demais. E então começa a perseguição. As bicicletas entram em cena. Elliot, Michael e os amigos pedalando pelas ruas, com o ET escondido na cesta. Carros do governo atrás, sirenes, tensão. E então, o momento que entrou para a história do cinema. A bicicleta começa a subir.
Ela literalmente voa contra o céu da cidade, a silhueta da lua cheia ao fundo, a trilha épica de John Williams crescendo de forma arrebatadora. É impossível não arrepiar. Essa cena virou símbolo do próprio cinema dos anos 80. A imagem da bicicleta voando representa algo muito maior. Representa a liberdade, representa a infância, representa acreditar no impossível. Eles chegam à floresta a tempo. A nave aparece. A mesma luz suave do começo do filme ilumina as árvores. O momento que começou com o abandono, agora termina com o reencontro. E é aí que vem a despedida. O ET se aproxima de cada um, toca com aquele dedo luminoso. Ele cura, ele conforta, mas ele sabe que precisa ir. Elliot implora para ele ficar. É doloroso demais, porque quando a gente é criança, acha que as coisas mágicas podem durar para sempre, mas não podem. Antes de entrar na nave, o ET toca o peito de Elliot e diz: "Eu estarei aqui." Não é só uma frase bonita, é a mensagem central do filme. As pessoas que mudam nossa vida nunca vão embora completamente. Elas ficam na memória, naquilo que aprendemos, na forma como crescemos. A nave sobe, a luz desaparece. Elliot fica ali, olhando o céu. E assim termina E.T. The Extraterrestrial, dirigido por Steven Spielberg, um filme que fala de amizade, perda, infância e amadurecimento de um jeito que poucos conseguiram fazer. Assista Tubi Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.